presente todos os magistrados vão atuar nessa sessão. A doutora Maristela virá mais tarde, porque ela só está vinculada ao Ministério Público Pessoal de Apoio, e ainda invocando a proteção divina, eu declaro aberta a presente sessão ordinária dessa segunda turma. Submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior e, não havendo qualquer objeção, declaro a mesma aprovada. Inicialmente, gostaríamos de cumprimentar o nosso colega doutor Jales, que completou natalício no dia 29 de fevereiro. Como ele só faz esse aniversário a cada 4 anos, então nós só cumprimentamos ele a cada quadriênio, então nós não poderíamos deixar essa data passar em branco. Nosso cumprimento aí pela... Sempre completar mais um aniversário é um momento de consagração, um momento de comemoração e muita alegria. Então, nossos cumprimentos ao nosso colega doutor Jales. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. A nossa adesão, viu, presidente? Nossa adesão, Ministério Público dos Advogados também. Em segundo lugar, gostaria de cumprimentar aqui o doutor Antônio Neves, que me parece que é a primeira vez que atua nos arraiais da segunda turma, né? Isso, então, primeira vez. nós estamos tendo aqui o privilégio de contar, a partir de agora, com a atuação dele, substituindo o doutor Lucas. Seja bem-vindo. A segunda turma, sempre às terças-feiras, sempre nesse local, realiza a sessão ordinária. Ela tem um jeito próprio de trabalhar. Creio que você vai apreciar e vai, inclusive, colaborar para o aperfeiçoamento, com certeza. Muito bem-vindo à nossa turma, doutor Antônio Neves, juiz de primeiro grau, proximamente de segundo, né? Parece que ele que vem resistindo a isso há algum tempo, né? Mas quem sabe a gente quebra essa resistência para ele nos brindar de vez aqui na segunda instância. Com a nossa adesão, senhor presidente, e acrescentando que é um prazer ter o eminente colega aqui, e, como Vossa Excelência já disse, esperamos que ele logo, logo resolva vir para o tribunal, porque até direito para isso ele já tem, então, adquirido em longos anos de magistratura. Pois é. Então, seja bem-vindo. Nós vamos agora ao pregão dos processos, verificando as preferências regimentais. Eu indago de algum colega se tem algum processo que será adiado por qualquer motivo. Senhor presidente, eu tenho. Tem? Tenho. É o processo número 20 da pauta. Eu recebi um comunicado por parte da empresa e do reclamante de uma possibilidade de conciliação junto ao Sejus, que pediram para retirar de pauta. Eu, da minha parte, presidente, estou deferindo. Sim, também concordo. É sempre melhor o consenso do que o julgamento, e sempre mais sábio o consenso do que o próprio julgamento. Pois não. Então, ele será retirado de pauta. É o 20, tem inscrição para ele, né? Teria inscrição. Doutor Eduardo Souza Lima, certo. Doutor Eduardo Souza Lima, então esse será retirado de pauta e enviado ao Sejus para tentativa de conciliação. Mais algum? Senhor presidente, pela ordem, eu tenho ainda a comunicar que tem um processo da minha relatoria que me parece que é da vara de Patos de Minas, e eu recebi um pedido também de adiamento, tendo em vista que há uma possibilidade, tem um problema, um caos na vara, né? Parece que a vara está interditada, questão de chuvas, não é isso? E não há possibilidade de fazer a sustentação pela mídia. Então, eu vou acolher o pedido também, comunicando aos pares que esse processo, da minha parte, será também retirado de pauta. Sim, então fica para a próxima sessão, porque aí, Adiado. ou já resolveu lá, ou ela vem fazer sustentação presencial, né? Pois não, presidente. Eu indago agora se tem algum advogado acima de 80 anos, Não, presidente, isso ou gestante, são as preferências, né? Acima de 60, passa a ter preferência caso queira. Não tem, então, acima de 60, vamos... Tem algum advogado de fora da jurisdição que também tem preferência? Tem. Parece que aí tem, né? Sim. Pode apregoar quem é o preferencial aí. Rio de Janeiro. Sim. Então, Mas eu vou nós vamos fazer. apregoar com preferência. Tem outro aqui, doutora? Então, iniciando a sessão do doutor Sebastião, no 38 da pauta, inscrita a doutora Tatiana Vargas Marques de Fone, pela agravante. E parece que há uma inscrição também Pelo exequente, mas o advogado não pelo está exequente, o presente. advogado não está presente. Pois não, advogado
Não está presente. Eu passo a palavra, então, à doutora Tatiana para a sua sustentação oral. Muito obrigada. Bom dia, comenda turma. É um grande prazer aqui estar nesse Tribunal Regional da Terceira Região, mais uma vez, para sustentar as razões do meu cliente. No caso, o meu cliente hoje é a Iguá Saneamento S.A., agravante. É um caso bastante peculiar e interessante, porque envolve institutos de outros ramos do direito empresarial, mais especificamente. E a situação é a seguinte: a agravada ajuizou uma reclamação trabalhista em face de Galvão Engenharia S.A., que era sua empregadora, Galvão Participações e Cabe Ambiental, que é a antiga denominação da Iguá Saneamento S.A. Pois bem, iniciada a execução, ainda em fase de execução provisória, a Galvão Engenharia e a Galvão Participações suscitaram um conflito de competência. Por quê? Elas estão em recuperação judicial. Então, esse conflito foi julgado e foi determinado que a competência da Justiça do Trabalho se encerraria com a liquidação do pedido. Tá? Não foi feita nenhuma ressalva em relação à Cabe Ambiental na época, agora é Iguá Saneamento S.A., por conta da mudança de nomenclatura. E daí ficou determinada dessa forma e a execução provisória suspensa. Quando a execução se tornou definitiva, transitou em julgado, o título executivo, a agravada redirecionou os atos de execução em face da Iguá Saneamento. Só que tem um porém aqui. A Iguá Saneamento, a Cabe Ambiental, ela estava rolada no plano de recuperação judicial da Galvão como ativo a ser vendido na forma de unidade produtiva isolada. Ou seja, na forma do artigo 60, parágrafo único da Lei de Recuperação Judicial, que diz que o produto da venda no bojo dos autos da recuperação judicial não carrega consigo os ônus da empresa em recuperação. Essa venda ela foi efetivada agora em abril de 2019, ou seja, a Iguá foi vendida mediante leilão público nos autos da recuperação judicial da Galvão Engenharia e da Galvão Participações, lá na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. E com isso, foi arrematado no valor de 196 milhões, valor esse que foi para a Galvão pagar os seus credores na forma do plano, inclusive os trabalhistas. Então, o que a Iguá defende? Ainda que tenha havido um reconhecimento de grupo econômico, na fase de conhecimento, a partir do momento que ela foi vendida como UPI, ela não carrega o ônus da empresa em recuperação, ela não carrega consigo os débitos da empresa em recuperação. Senão, ninguém investiria no ativo arrolado no plano de recuperação. Quem vai investir numa filial, por exemplo, da empresa recuperanda que está sendo vendida, ou numa empresa que compõe um grupo, ou no maquinário, sabendo que há essa possibilidade dela carregar consigo esses débitos da empresa em recuperação. Então, a Iguá entende que, ainda que tenha havido um processo de conhecimento anterior, não há como se permanecer responsável pelo pagamento desse crédito. Em situação parecida, lá no Mato Grosso do Sul, em que mais de 400 ações, execuções, se direcionaram em face da Iguá, foi suscitado o conflito de competência agora pela Iguá, pela própria Iguá, não mais pela Galvão, diante do juízo da Vara Empresarial e da Vara do Trabalho de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E ficou decidido pela Egrégio STJ, no final do ano passado, ser da competência da Vara Empresarial prosseguir com a execução, não só em face da Galvão, mas também em face da Iguá. E nas razões de decidir, nos fundamentos desse conflito de competência, o STJ muito bem trouxe essa questão da venda da UPI, que a UPI ela se desvincula totalmente da empresa em recuperação, que, no caso aqui, é a empregadora da gravada, da hora gravada. Então, é isso, pugno aqui, mais uma vez, se não for, ainda que se entenda pela competência da Justiça do Trabalho para prosseguir com os atos de execução, que seja, ao menos, pelo menos, isentada a Iguá por conta da venda na forma de UPI. É isso, muito obrigada. Pois não. Recebi ontem advogado no meu gabinete, trouxe um alentado memorial com jurisprudência e bem redigido. Li mais uma vez, retornei ao voto, mas eu peço vênia para manter e vou indicar as razões.
Quanto à incompetência, tem súmula do nosso regional. Além disso, a própria lei foi muito clara, ultrapassado o período de 6 meses, prossegue por aqui. Então, nós temos competência e por isso eu estou mantendo. Quanto à questão da responsabilidade, eu até concordo que é da lei, na questão da a venda de algum ativo é passiva, e é claro que a pessoa que adquire, nesse caso, não poderia responder por outras dívidas, mas, no caso aqui, já havia transitado em julgado com o nome da empresa no polo passivo. Se vier um outro caso, agora, de uma outra ação, falou, não, esse aqui já está imunizado quanto a isso. Agora, quando a pessoa adquire, uma empresa adquire com seus ativos e passivos, e aqui é um passivo que tem coisa julgada, incluindo ela no polo passivo. Por isso, eu entendo a tese, ela é bem elaborada, tem respaldo legal, não para esse caso que já figurava no grupo econômico, inclusive no título judicial que transitou julgado. Por isso que eu peço vendo e mantenho a decisão do primeiro grau, nego provimento. Colho voto, segundo votante, desembargador Jales. Também estou de acordo, senhor presidente, e ressalvando o seguinte, essa garantia da empresa vendida, ela não leva os ônus da empresa em recuperação. Agora, por essa razão mesmo, eu acho que está mais reforçado, no caso, além da coisa julgada, que afasta a discussão, mas se a empresa a empresa vendida, o patrimônio não responde por isso, é a empresa antecessora que tem que responder, não é isso? Então, estou de acordo com o voto de Vossa Excelência, também acuso o recebimento de alentado memorial. Pois não. Terceiro votante, doutor Antônio Neves. Concordo integralmente, presidente. Então, a decisão é unânime, negar provimento. Bom Muito dia. obrigada, bom dia. Alguma outra preferência? Tem mais duas. Pode chamar. Então, prosseguindo a sessão, doutor Sebastião, no 58 da pauta, inscrito doutor Leandro Viegas do Nascimento, pelos agravantes. O advogado de fora solicitou preferência. 58. 58 é Ilza Maria Bicalho e Wellington, organizações de Zé Maria Caboclo, né? É um processo interessante. A minha proposta de voto, analisei com vagar e entendi que não completou aqui a citação válida. Eu até localizei, o doutor já deve ter visto aí, uma resolução do CNJ. Eu conheço esse conselheiro José Luiz Munhoz, ele recomendando o procedimento para fazer a citação por edital. Achei interessante o fundamento. Então, a minha proposta de voto é o seguinte: conhecer do agravo de petição e acolher a preliminar arguída para declarar nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da notificação inicial por edital, efetuada em 1º de junho de 2018, determinando os retornos autos à vara de origem para sua inclusão em pauta e realização de nova audiência inaugural com intimação regular das partes, prosseguindo depois a tramitação normal do processo na forma da lei processual, como se entender de direito. Esta é a minha proposta. Quando o doutor está pela agravante, aguarda eventual voto divergente, doutor? Aguardo, excelência. Doutor Jales. De acordo, senhor presidente. Doutor Antônio Neves. Presidente, a citação é um ato essencial do processo. Eu achei que tem que ter muito cuidado mesmo. Eu estou de acordo, sem divergência. Então, a decisão é unânime e atende aí o interesse da agravante. O resultado fica proclamado. Muito obrigado a todos os embargadores. Muito bom dia. Bom dia. Próximo. Agora, passando para a sessão do doutor Jales, no 35 da pauta, inscrito o doutor Hudson Gustavo Pinheiro de Melo, pelo recorrido. O advogado também é de fora e solicitou preferência. Doutor Jales, vamos à pauta. 35 da minha pauta. 35, doutor. Deixa eu localizar aqui na sessão. Claro, Guilherme. Doutor Jales, 35. Só um minutinho para eu... Entrei na pauta errada. É pauta do magistrado na sessão, né? Quando tiver condições, doutor Jales, anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Conheço do presente recurso ordinário e no mérito dou-lhe provimento parcial para 1. Arbitrar a média dos horários de trabalho de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 19h30, com 1 hora de intervalo entre a jornada.
afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios devidos pelo reclamante, circunstância que deverá ser analisada e decidida de forma fundamentada pelo meritíssimo juiz Acó na fase processual própria, observada integralmente a regra do parágrafo 4º, artigo 791-A CLT, sobre as garantias do contraditório, e também reduzir para R$ 400 as diferenças relativas ao aluguel do veículo. Registro que fico vencido em parte e adoto o entendimento da douta maioria e manter o valor optado da condenação, porque ainda é compatível. É a minha proposta, senhor presidente. Pois não. O doutor quer se tentar? Bom dia. Bom dia. Na verdade, a sentença atende o recorrido. Eu estou pelo reclamante, eu nem fiz recurso. Só para esclarecer com o relator, porque ele falou sobre R$ 400 a título de aluguel, mas não há um pedido de aluguel, há sim de desgaste com veículo, combustível, que era insuficiente. É para ver se há algum esclarecimento nesse ponto. Esse é um do ponto de sustentação, doutor? Sim. Sim. Não chega a ser uma sustentação, é só um esclarecimento. Tá certo. Doutor Jales? Pois não, senhor presidente. Foi vindicada uma diferença de recomposição do valor gasto com o veículo, etc. E nós estamos aqui limitando esse valor a R$ 1.000, 600 já foram pagos, então fica um saldo de R$ 400. É uma divergência, inclusive, do doutor Antônio Neves, que eu já acolhi aqui. Então, nós estamos reduzindo esse valor para R$ 400. Pois não. Esse é o voto então, do eminente relator. Qual é o voto do segundo votante, doutor Antônio Neves? Eu só estou em dúvida. Tem uma segunda divergência, doutor Jales, a respeito da remissão aqui, da exigibilidade dos honorários para a fase de execução. Como é que o senhor acolheu ou não? Porque nós temos decidido aqui o seguinte, aplicar esse artigo 791A e deixar isso para a fase de conhecimento, para a fase de liquidação. Porque se, na época, houver valores a ser pagos no processo, claro que vão pagar os honorários. Agora, se não houver valores, o meritíssimo juiz decide. Eu até costumo acrescentar, sobre as garantias do contraditório. É a aplicação do artigo do parágrafo 4º do 791, sem nenhuma... Não, porque eu só entendi aqui que a gente já sabe de antemão que tem crédito, né? Então eu mas o problema é o seguinte, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, manda aplicar o artigo e dizendo o seguinte... O resultado vai ser o mesmo nesse caso aqui. Então, eu retiro a minha divergência, eu acompanho. Vossa Excelência também aplica o artigo sem restrições. Como foi decidido pelo colega do TST. Isso. Exatamente. Só que, como ele já tem crédito, eu não faria isso. Mas não tem problema, não tem não altera nada. Tem uma matéria a pensar. Vossa Excelência tem razão, para não causar confusão lá na fase de execução, né? Mas eu vou acompanhar. Né? Doutora Maria Cristina? Senhor presidente, eu também já me manifestei até que no voto do doutor Jales, acompanhei integralmente a divergência que já foi adotada pelo doutor relator. E, com relação aos honorários, eu também tenho, com a devida vênia, o mesmo entendimento do doutor Antônio, se já há crédito. Para evitar problema na fase de execução, eu vou adaptar. Sabe? Quer dizer, vai dar o mesmo resultado. Mas, de qualquer forma, se o doutor relator assim entender... Senhor presidente, nós todos pensamos da mesma maneira. Só para evitar problema, nesse processo que já tem valor razoável, dá para pagar, então a gente não cabe a suspensão, porque ele já tem o crédito. Exatamente. Então, só para evitar... Então, prevalece... Não tem então divergência aí. Prevalece o voto do eminente relator com uma convergência. Esse esclarecimento que os honorários advocatícios devidos pelo reclamante serão abatidos dos seus créditos, da forma legal. Da parte que foi julgada totalmente improcedente. Então, o resultado fica proclamado, viu? Obrigado, bom dia. Próximo. Passando para a sessão, doutora Maria Cristina, no 2 da pauta, inscrita a doutora Bruna Luiza de Oliveira, pela recorrente reclamada. O advogado da outra parte parece que não chegou. Número 2, doutora Maria Cristina, há 2 advogados. Doutor Marco Antônio Freitas está presente? Não. Não está, mas vamos ao julgamento. Só a advogada reclamada que está presente. Doutora Maria Cristina, para anunciar a proposta de voto. Pois não, presidente. É um processo que vem da 2ª Vara de Nova Lima, processo que eu imprimi uma ótica processual bastante acentuada e concluí pela necessidade de ofício. Eu estou anulando a decisão
e a ementa, se Vossa Excelência me permite, retrata a minha decisão, mas eu vou ouvir a sustentação oral para depois eu sustentar a minha proposta de voto. Mas parece que atende o que pretende a recorrida, né? Então, é só a conclusão do voto. Só a conclusão? É. Pois não, só um minutinho, presidente. Ah, não, atende a recorrida, não. Atende Recorrente. É porque eu estou declarando de ofício, presidente. Ah, está certo, é de ofício. Então, Aham. está declarando nulidade de ofício. Doutora, tem a palavra. Mas Primeiramente, cumprimentar a todos da presente tribuna, na figura do ilustre presidente. Aos demais aqui presentes, muito bom dia. Bom dia. Bom, eu vou sustentar a questão do vínculo empregatício, até porque, para que seja já resolvida a matéria, não tenha que retornar os autos. Aqui, excelências, o que a gente requer é a aplicação imediata da decisão do STF no julgamento do RE 958-252 e na ADPF 324, que firmou a tese de repercussão geral que diz que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. Por que sustentamos isso na tribuna? É extremamente importante verificar que a sentença, a todo momento, se pauta na questão de uma terceirização ilícita do objeto social da empresa. Aduzindo a todo momento que foi feita uma quarteirização das atividades fins. Então, dessa forma, verifica-se que a sentença ela extrapola o comando determinado na repercussão geral e, portanto, conclui-se que a terceirização firmada, ela, de fato, é lícita, a partir do momento em que o STF determina esse julgamento na DPF 324. E verifica-se, portanto, também que as provas produzidas nos autos, verifica-se que não há qualquer tipo de subordinação, não há qualquer tipo de onerosidade. As provas testemunhais trazidas nos autos, elas são cristalinas em afirmar que, antes da carteira, elas se reportavam exclusivamente ao Dr. Orlando, que é sócio da Clinimagem, e que a Clinimagem, frisa-se, não tem qualquer tipo de relação com essa recorrente. E, se me permitirem, eu gostaria de verificar alguns depoimentos, principalmente o depoimento da testemunha do reclamante, que fala que sequer paga pelo presente recorrente, pelo hospital, ela era paga exclusivamente pelo Dr. Orlando, que depositava na conta da depoente o valor relativo à participação da sociedade da interação radiológica. Portanto, não há prova nos autos de que o reclamante foi obrigado a constituir uma PJ, que ele foi obrigado a ingressar na interação radiológica. Não há qualquer prova nos autos que demonstrem subordinação ao hospital, muito antes, pelo contrário. Todas as testemunhas, não só do reclamante quanto da reclamada, comprovam que não havia qualquer tipo de subordinação direta ao hospital. Dessa forma, se a decisão de piso se pauta exclusivamente numa questão relativa ao objeto finalístico da empresa, a sentença deve ser reformada para poder excluir o vínculo empregatício entre as partes. É isso que eu gostaria de ressaltar. Muito obrigada. Pois não, eminente relatora. senhor presidente, eu cumprimento a ilustre advogada pela sustentação oral, mas vou pedir vênia para ficar só na questão de ordem processual, a questão de mérito sustentada, entendo eu que será analisada em outra oportunidade. Vou fazer um breve relato, bem sintético, a respeito da conclusão a que chego nesse processo. O que se percebeu foi que parece que o advogado distribuiu 2 ações contra a mesma empregadora e fez um aditamento da petição inicial e, ao fazê-lo, o fez trocando os reclamantes de um processo com outro processo. Parece que a defesa também, com a devida vênia, veio e juntou a documentação pertinente a esse aditamento que diz respeito à pessoa estranha à lide e não aquela contra quem se propôs a ação. Então, nessa ordem de ideias, a convicção do magistrado de origem, que, inclusive, determinou até perícia nesse processo, ele se convenceu com base nessa documentação de uma pessoa estranha à lide e que, a meu ver, não pode, com a devida vênia,
manter essa decisão, porque entendo eu que ela está divorciada da busca da verdade real. Não se pode julgar com prova de terceiros quando o processo se refere a pessoa completamente diferente e cuja a documentação trazida pela empresa também é divorciada daquela que propôs a ação. Então, senhor presidente, eu vou pedir Vênia para ler rapidinho a emenda que resume todo este processo, no sentido de seguir, e eu estou fazendo essa correção do trilho processual, inclusive com base na declaração de ofício, porque até então não foi aventada nos autos essa condição processual. Então, a minha proposta é o seguinte: se a convicção do magistrado advém da necessidade de fundamentar as decisões na forma do artigo 93, 9º da Constituição Federal, certo é que a segurança jurídica deve se amparar na realidade probatória, sob pena de se caracterizar, aspas, uma justiça divorciada da verdade real, fecho aspas. Essa, a meu ver, data vênia, é a situação desses autos. Assim, objetivando restaurar a busca da verdade real, entendo que o feito deve ser chamado à ordem para declarar nula a respeitável sentença, determinando que seja oportunizada às partes a correção dos equívocos processuais detectados, aproveitando-se quanto mais os atos processuais já praticados, sem qualquer vício, inclusive a perícia, por aplicação do princípio do aproveitamento dos atos processuais. Assim, em conclusão, eu acolho de ofício uma preliminar para declarar a nulidade dos atos praticados a partir da petição inicial, exceto aqueles já abarcados pelo princípio do aproveitamento dos atos processuais, determinando o retorno dos autos à origem, para o restabelecimento do trilho processual, com observância dos impactos constitucionais do devido processo legal, proferindo-se nova decisão como se entender de direito. Declaro prejudicado, por hora, a análise das demais questões versadas nos recursos das partes. É a minha proposta de voto, presidente. Pois não. Então, vamos colocar as coisas no trilho certo para proferir a decisão. Aí nem chega no mérito que a doutora colocou. Eu só não colocaria colher de ofício, porque de ofício eu declaro de ofício, né? Porque eu acolho quando é de... Não, tá da certo, parte. tá certo. Mas eu estou de acordo com a conclusão. Doutor Antônio? É o doutor Jales. Sou eu. Doutor Jales? Também inteiramente de acordo. Então, a decisão é Eu unânime. vou fazer a adequação. Obrigada pelo... Pois não. É só que nesse caso, não, assim, uma bobagem, mas nesse caso, eu acho que caberia acolher também, porque é a segunda turma que acolheu a preliminar da doutora. Mas, não, tudo bem, não afeta nada. Assim, pode ficar. Na verdade, é preliminar arguída de ofício, né? E para declarar a nulidade. Eu acho que melhor? você evoluiu no raciocínio, está certo. Ela declara de ofício e a turma acolhe a proposta dela. Na verdade, nem é preliminar, é declaração de ofício mesmo, de nulidade de ofício. Mas a turma também declara, né? E acolhe. Bobagem, mas desculpa aí a intervenção. É um Então, processo atípico esse, presidente. pois muito, é. Muito, muito. Não é? Atípico, E acontece, né? Acontece. Então, nada decidido por hora, vai voltar para recomeçar no trilho certo, na vara de origem. Ok, muito obrigada. Bom Pois dia. não. Próximo. Prosseguindo a sessão, doutora Maria Cristina, no 26 da pauta, inscrita a doutora Fernanda Araújo Brasil Dias, pela recorrida. É o primeiro aí da inscrição. Alceu de Almeida e BH Comércio e Veículos. Hoje eu estou premiada. Só tem processo complicado. Doutora Maria Cristina, para anunciar a proposta de voto. Não, presidente. Eu registro inicialmente que esse processo foi retirado de pauta, acolhida uma divergência de Vossa Excelência da presidência, Sim. foi acolhida e o voto já foi adaptado no sentido sugerido por Vossa Excelência. Eu concluo dizendo que rejeito a preliminar de não conhecimento arguída em contra-razões e conheço do recurso ordinário por preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Dou parcial provimento ao recurso para conceder ao autor os benefícios da justiça gratuita, condenando a reclamada ao pagamento dos minutos extras
e reflexos na forma da fundamentação, bem como a entregar ao autor as guias de CD/SD no prazo de 5 dias, a contar do trânsito em julgado, a fim de que o reclamante se habilite ao recebimento do seguro-desemprego, ressaltando que, em caso de não recebimento do benefício por culpa da ré, esta incorrerá no pagamento da indenização substitutiva. Correção monetária na forma da lei, e faço a declaração da natureza jurídica das verbas e atribuo o valor da condenação a R$ 5.000 e as custas pela ré no valor de R$ 100. A minha proposta de voto. Pois não. Essa é a proposta da relatora. A doutora Fernanda Rocha tem a palavra. Fernanda Brasil. Essa é outra Fernanda, errei de Fernanda, mas É tudo Fernanda. acertei na Fernanda. O Então, nome pronto. mais lindo que tem. É o nome da minha filha. Bom dia a todos. Bom dia. Permito-me divergir da proposta de voto, inicialmente pela assistência judiciária gratuita, porque foi aplicada ao reclamante a multa por litigância de má-fé, que, por todo exordial, ele faltou com a verdade. Né? Ele disse que não recebeu as guias CD/SD, o acerto foi homologado no sindicato, oportunidade em que foi entregue as guias, e ele não comprovou nos autos que não recebeu o seguro-desemprego. Então, ele não comprovou o prejuízo dele em razão do não recebimento do benefício do seguro-desemprego. Da mesma forma, as horas extras também não foram comprovadas nos autos. A reclamada ela não tinha obrigação de manter o controle de jornada dos funcionários, porque tem menos de 10 funcionários. Cabia, então, somente ao reclamante comprovar que fazia essas horas extraordinárias. E nos autos não há qualquer prova nesse sentido. Ele, inclusive, solicitou que fosse intimada a empresa que fazia o monitoramento da ré, porém, ele não justificou qual a razão do seu pedido, que foi indeferido pelo juiz sentenciante. Então, por essas razões, eu peço a reforma. Pois não. Que a sentença seja mantida, perdão. Eminente relatora. Pois não, presidente. Mais um processo tormentoso. É uma questão aqui em que o processo vem da, acho que é 35ª Vara de Belo Horizonte. O juiz sentenciou, condenou o reclamante em litigância de má-fé e não lhe concedeu os benefícios da justiça gratuita, e, por essa razão, o recurso, há um pedido de deserção do recurso, mas, melhor apreciando o processo, conclui-se que a litigância de má-fé não interfere na gratuidade da justiça. E, neste caso, o reclamante faz jus à gratuidade da justiça, o que não quer dizer que a litigância de má-fé seja retirada. Porque, efetivamente, comprovado nestes autos, o juiz foi extremamente minucioso na sua fundamentação e restou plenamente comprovado nesses autos a inverdade do autor quando propôs a ação, e ele sustentou ao longo de toda a instrução processual uma forma de rescisão de contrato totalmente divorciada da verdade real, dizendo que, inclusive, passou necessidade com a família, quando, na verdade, houve até uma homologação, dizendo que foi mandado embora por justa causa, quando, na verdade, o foi sem justa causa, recebeu 3.000 e tantos reais de acerto rescisório, o que remanesce. Então, eu estou, com relação à justiça gratuita, com relação à litigância de má-fé, senhor presidente, eu estou concordando integralmente com os fundamentos trazidos pelo juiz de primeira instância, estou mantendo a litigância de má-fé, não obstante ter concedido ao reclamante a isenção para conhecimento de seu recurso. E quanto às demais matérias, que é a questão das entrega do CD/SD, embora a douta advogada tenha sustentado a tribuna, o que se defere aqui é tão somente a entrega do CD para que das guias, para que o órgão próprio faça análise do cabimento ou não do pagamento. A única ressalva que tem é que, se restar comprovado que a empresa obstou dolosamente que ele recebesse a parcela, que ela se responsabilize pela indenização substitutiva. E, quanto às horas extras, matéria fática, há prova nos autos nesse sentido, e eu, resumidamente, estou pedindo vênia para manter a minha proposta de voto. Pois não. Eu também estou de acordo, eu acho que são institutos distintos, né? Isenção de honorários e litigância de má-fé. A concessão de isenção não dá isenção da litigância de má-fé.
Então, eu acho que o voto está bem elaborado, estou integralmente de acordo. Eu voto terceiro votando. Doutor Jales? Também de acordo, senhor presidente. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Obrigada. Próximo. Agora, passando para a sessão do Dr. Jales, no 49, inscrito Dr. Tiago de Almeida Mendonça, pela recorrida. 49, doutor Jales. Maria Luísa, Sociedade Educacional Berabense. Doutor Jales, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Sociedade Educacional Berabense, Maria Luísa de Moraes. Minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutor Tiago, aguarda eventual voto divergente? Doutor? Perfeitamente, excelência. Então, segundo votante, doutor Antônio Neves. Sem divergência. E doutora Maria Cristina. Também acompanho. Então, a decisão é unânime em negar provimento. Muito obrigado, excelência. Um bom dia e bom trabalho a todos. Bom dia. Próximo. Agora, na sessão da doutora Maria Cristina, no 22 da pauta, inscrito doutor Gabriel Guerra Duarte, pelo recorrido. Doutora Maria Cristina, para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, apenas para facilitar a sustentação oral, se é que há necessidade nesse aspecto de o doutor sustentar com a devida vênia, eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, estou dando-lhe parcial provimento para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para analisar e decidir acerca do pedido de restituição de todos os descontos efetuados no salário da reclamante para a SUPREV, como taxa de administração, imposto de renda, inclusive quanto ao levantamento do pecúlio, e qualquer outras lançadas no contra-cheque da trabalhadora. Fecho aspas. Para evitar supressão de instância, determina o retorno dos autos à origem para proferir nova decisão como se entender de direito, restando prejudicado por hora a análise das demais questões versadas no recurso. Também em matéria de ordem processual. Pois não. O senhor aguarda voto divergente, doutor? Bom dia, meus cumprimentos. Entendo que sim, é uma questão processual, né, não adentrou ao mérito, não vou realizar uma sustentação referente exclusivamente a isso. Se houver demais pontos, eu me reservo no direito de manifestar. Aqui acho que o doutor Jales acompanha esse entendimento, né, e eu fico vencido que eu acho que tem competência, não na questão dos direitos em si, mas para fazer devolução ou não o desconto, eu entendo. Mas é uma matéria controvertida na turma, prevalece o voto da relatora, vencida em parte essa presidência. O resultado fica proclamado. Okay. Obrigado, bom dia. Bom dia. O próximo. Prosseguindo a sessão, doutora Maria Cristina, no 10 da pauta, inscrito doutor Alex Santana de Novaes, pelo recorrente. É um procedimento sumaríssimo. Linderson e Giro, eminente relatora, para anunciar a proposta de voto. Pois não, presidente. Eu conheço do recurso ordinário interposto, porquanto atendido os pressupostos de admissibilidade. No mérito, nego-lhe provimento, confirmando a respeitável sentença. Doutor Alex, tem a palavra. Lúcio Esmagador, presidente, nobres membros da turma, bom dia. Bom dia. Excelências, o pedido do reclamante nesses autos diz respeito ao adicional de periculosidade. Reclamante, motorista, transportava produtos químicos e álcool etílico. A perícia relata que existiu controvérsia quanto ao transporte do álcool etílico e que, mesmo que o reclamante tivesse transportado, não seria devido, eis que estariam em embalagens apropriadas. O primeiro ponto, excelências, diz respeito a embalagens apropriadas. A norma regulamentadora diz que, no transporte até 150 quilos, ou 250 quilos, ou até 450 quilos, dependendo da embalagem, não há que se falar em adicional de periculosidade. No entanto, o reclamante transportava, excelência, 28 mil quilos. Nesses casos, com todo respeito, independe da embalagem. E, para fazer prova do transporte, o reclamante trouxe, com a sua petição inicial, documentos, ordens de serviço, por exemplo, 1, 2, 3 e 4, onde consta a determinação de coleta de produtos químicos, inclusive álcool etílico. Trouxe também mensagens de WhatsApp
onde era demandada a coleta em indústrias químicas, ao passo que a reclamada nega, mas, no entanto, trouxe aos autos a comprovação de que aquelas embalagens eram certificadas. Pois bem, a reclamada transporta sim álcool etílico. Alegou que fazia por meio de terceiros, apesar do reclamante ter juntado as ordens de serviço. Se alegou que fazia por meio de terceiros e o reclamante de posse das ordens de serviço juntadas com o inicial, era ônus de prova dela fazer a prova de que terceiros transportavam. Ora, a reclamada tem sua frota própria e tem o reclamante como motorista. E tem o transporte de álcool etílico. Isso é inegável. É fato inconteste que a reclamada transporta álcool etílico. Agora temos que saber se era do reclamante o transporte feito pelo reclamante ou não, em quantidade. Não dá para imaginar, com todo respeito ao voto da ilustre relatora, um desses caminhões enormes transportando uma carga com 200 litros de álcool. Acho que ele umas 5, 6 caixinhas com 20, 30, 40, não sei. Ficaria completamente ocioso. Não é crível. O transporte era de 28 mil litros de álcool etílico 2 vezes por mês. Por isso, Excelência, com todo respeito ao voto da ilustre relatora, pedimos vênia para pedir a Vossas Excelências o provimento integral do recurso. É o que pede. Pois não. Eminente relatora? Pois não, presidente. Mais uma vez, cumprimento o doutor Alex, Bom dia, sempre Excelência. muito atencioso, muito direto na sua sustentação, mas eu vou pedir vênia para me manter a minha proposta de voto. Esse, a meu ver, é o típico processo que demanda investigação pericial, porque há uma alegação de uma situação fática que comprometeria a situação laboral do reclamante, deferindo-lhe o direito do adicional de periculosidade. Aqui, o perito foi no local de trabalho, fez a averiguação ambiental e chegou à conclusão, concluiu no seu laudo, que há um certificado de homologação das embalagens, o que, a teor do entendimento do expert, estaria descaracterizada a periculosidade. Eu verifiquei nos autos que não há qualquer prova que pudesse complementar ou contrapor-se a esse resultado técnico feito pelo perito. E eu sei que o juízo não está adstrito a nenhum resultado da prova pericial, mas, para contestá-lo, ele tem que ter argumentos para que ele possa desconstituir aquilo que o expert apurou. Então, com a devida vênia, não havendo essa prova e eu não tendo outros elementos que possa levar uma convicção diversa, eu peço vênia para manter a proposta de voto respeitosamente. Também estou de acordo, doutor Jales? Também de acordo, senhor presidente. Então, a decisão é unânime em negar provimento. Obrigado, Excelência, e bom dia a todos. Próximo. Agora, passando para a sessão do doutor Jales, no 58, inscrito o doutor Frederico Nogueira Feres, pela recorrente reclamada. Número 58, doutor Jales. Lucas e Gerdau. Minutinho só, senhor presidente, está abrindo aqui. Lucas Quinolari e Gerdau Assuminas. Voto longo e uma proposta de voto. Rejeitar a preliminar de inadmissibilidade, conhecer de ambos os recursos ordinários e, no mérito, negar provimento ao apelo do reclamante, dar provimento parcial ao apelo da reclamada para reduzir os honorários periciais para R$ 1.600, registro que fico vencido em parte e adoto o entendimento da doutora maioria, que ampliava o provimento. É minha proposta de voto, senhor presidente. Pois não, o doutor tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Estou aqui representando a Gerdau e vou sustentar em relação ao pagamento, à determinação de pagamento do ICP de 2015 e aos reflexos no plano de previdência privada. Em relação ao ICP, considerando a proposta de voto da turma, houve a manutenção da sentença no que diz respeito à não integração do ICP ao salário do reclamante, o que significa que a turma reconheceu a natureza de participação nos lucros indenizatória e não salarial da parcela. E, por via de consequência, eu entendo que deveria haver a modificação também em relação à determinação de pagamento do ICP de 2015,
porque, embora a reclamada não tenha trazido documentos contábeis aos autos para demonstrar o prejuízo financeiro que a empresa sofreu em 2015, que foi o motivo de não haver o pagamento da parcela no ano posterior, há um artigo do CPC que diz que os fatos notórios independem de prova, e a reclamada trouxe diversas evidências, aí, inclusive notícias veiculadas em jornais de grande circulação, do prejuízo, não somente que o setor de siderurgia, de uma maneira geral, teve no ano de 2015, mas especificamente também do prejuízo que a Gerdau teve. Foi justamente esse prejuízo que levou ao não pagamento da parcela. Em relação aos reflexos determinados no plano de previdência complementar, a reclamada juntou aos autos o regulamento do programa do GEPREV, que comprova, pela documentação, de que será considerado para o GEPREV apenas o salário do reclamante, sem nenhum outro tipo de parcela que o integrasse. Então, são esses os fundamentos pelos quais pede a reforma nesses dois pontos em particular. Doutor Jales. Não, senhor presidente. Em relação ao ICP do exercício de 2015, cabia a reclamada fazer a prova que, nesse ano, ela não teve lucro. E essa prova não foi juntada ao processo. Apesar de ter sido alegado que é fato notório, mas eu, por exemplo, não tenho conhecimento disso. Então, não posso acolher essa alegação com a devida vênia. Em relação ao plano de previdência complementar, também estou negando provimento ao recurso. A empresa alega que não são devidos os reflexos pleiteados pela parte autor, no entanto, não juntou aos autos um instrumento de regulamento, nem impugnou especificamente o percentual apontado pelo reclamante, o ônus que ele cabia. Também aqui, nesse caso, é falta de prova. Então, sem essa prova no processo, não posso dar provimento. Apesar de eu entender que não existe competência da Justiça do Trabalho para esse exame dessa matéria, mas nesse ponto eu fico vencido, então acolho o entendimento da doutora maioria e nego provimento nesse ponto. Então, mantenho minha proposta de voto, senhor presidente. Doutor Antônio Neves. Acompanho o voto, relator. Doutora Maria Cristina. Também acompanho, presidente. Então, a decisão é unânime na forma anunciada pelo eminente relator. Obrigado, bom dia e bom trabalho a todos. Próximo. Agora, passando para a sessão do doutor Sebastião, no 10 da pauta, inscrita a doutora Luciane Alves Camargos, pela recorrente reclamada. Número 10, FMR Logística, Transportes e Márcio de Oliveira Cruz. A minha proposta de voto. Teve uma matéria aí que tem uma certa controvérsia, eu até formulei duas opções, mas a minha opção é a primeira. Eu estou propondo o seguinte. Eu estou propondo conhecer dos recursos e no mérito. Eu estou propondo dar provimento parcial ao recurso da reclamada para fixar a jornada do autor de 7 às 20 em todos os dias de trabalho, sempre com 1 hora de intervalo e outros 20 minutos de intervalo. Mais os 20 minutos. Excluída a condenação ao pagamento das horas extras decorrente de intervalo entre a jornada e atribuído e irregularmente concedido. Né? Esse era o título. E 3, ainda, provimento recurso da reclamada, fixar o tempo aguardando o carregamento e descarregamento como sendo 2 horas em 2 dias por semana. Mas também estou dando provimento ao recurso do reclamante para deferir-lhe a indenização substitutiva da obrigação prevista em norma coletiva, arbitrada em R$ 4,00 por dia de labor, considerados preços praticados nas lanchonetes em geral para lanches dessa natureza. E 2, determinar que a frequência do autor deverá ser apurada considerando os registros constantes nos seguintes documentos acostados aos autos: registro de bordo, relatório de diárias e apuração de pontos, só para registro da frequência e não do horário. Sendo que, na falta desses documentos, deverá ser considerado labor de segunda a sábado, inclusive em dias de feriado. Inalterado o valor da condenação, que ainda é compatível. Esta é a minha proposta de voto. Passa a palavra à eminente advogada para a sua sustentação oral, doutora Luciane, né? Isso, excelências, bom dia. Bom dia. Ministério Público, servidores, advogados aqui presentes. A reclamada vem sustentar o seu recurso, especialmente no que se refere à não aplicação da súmula 338 do TST ao caso. Existem motivos para a não aplicação dessa súmula. O reclamante era motorista que transportava especialmente materiais betuminosos, né, relacionados ao cimento.
E, durante o período imprescrito, ele cumpriu uma jornada legal registrada nos diários de bordo, que foram preenchidos pelo próprio reclamante. A testemunha ouvida a rogo da reclamada comprovou que os horários registrados nos diários de bordo estão corretos, isso foi feito pelo próprio depoente, comprovou que o tempo de espera era anotado corretamente no diário de bordo. Se o tempo de espera é anotado corretamente, que dirá os demais? Essa ponderação eu faço, excelência. A própria magistrada registrou que a documentação não apresenta vício de conteúdo, e a mera inexistência de diários por alguns meses não tem o condão de atrair a aplicação da súmula 338 do TST. Foram apresentados diários de bordo de mais de 2 anos. E a média que existe, que pode ser apurada desses diários de bordo, é suficiente para que seja aplicada a todo período laboral. Destaco ainda que o recorrido não impugnou os contra-cheques, foram pagas horas extras, e ele não impugnou e não apresentou eventuais divergências. Então, com esses fundamentos, a reclamada entende que existem motivos para afastar a súmula 338 e considerar-se o que consta, né, na média que pode ser apurada, nos diários de bordo existentes nos autos. Ainda no que se refere à jornada, a reclamada fez prova de que havia diminuição de viagens no período chuvoso, né, destacando o período aí de setembro a março. Os diários de bordo de mais de 2 anos desse período imprescrito comprovam essa redução, né, de transporte em razão mesmo desse período chuvoso, que é o período, vamos dizer assim, em que a comercialização desse material para cimento realmente é sabidamente menor. A testemunha ouvida a rogo da reclamada ainda corroborou a prova constante dos diários de bordo, informando que, no período chuvoso, de outubro a março, às vezes o reclamante ficava na garagem e, às vezes, em casa, que, quando ficava na garagem, cumpria as 8 horas diárias e, após, ia para casa. Nesse sentido, a recorrente entende que fez prova de que havia diminuição do transporte de cimento nesse período chuvoso, o que, com certeza, deve refletir aí na jornada fixada, se não for afastada a aplicação da súmula 338 do TST. Eu gostaria só de registrar, apesar de não ter sido assunto do recurso ordinário do reclamante, que, nesse caso, houve dispensa por justa causa do reclamante, tendo em vista a direção, né, sob efeito de álcool, o que foi atestado por um boletim de ocorrência flagrante, e essa dispensa foi mantida pelo juiz sentenciante, o que me faz também entender que ele não tinha nem condições, por essa questão de embriaguez, de ter a jornada fixada, né, na sentença. Por fim, no que se refere à questão das diferenças de diárias, eu preciso apontar um detalhe, é que as diárias foram quitadas mediante demanda do reclamante com exigência de prestação de contas, na forma do que permite a convenção coletiva, a norma coletiva, na cláusula 12ª. E a decisão deferiu essas diferenças de diárias apenas em razão do ocorrido no dia 21 de maio de 2015. Ocorre que eu printei no recurso que o diário de bordo dessa data específica demonstra que o reclamante, nessa data, permaneceu na sede da reclamada até às 15 horas da tarde e fez uma pequena viagem das 15 às 17h54. Então, pouco menos de 3 horas. E percorreu apenas 49 quilômetros. Por isso, nessa data, recebeu apenas o valor do lanche de R$ 7,50. Nesse sentido,
entende a recorrente que fez prova de que não há diferenças de diárias a serem quitadas. Naquela data específica, ele percorreu um pequeno percurso, fez uma pequena viagem que ensejava, no máximo, o pagamento de um anjo. Não seria motivo para que estabelecesse diferenças diárias de todo o período. É imprescrito. Essas as minhas considerações. Eu reitero os fundamentos do recurso, né, e peço o provimento integral e o afastamento, principalmente, da súmula 338, em relação à jornada do reclamante. Pois não. O voto é longo, são 16 páginas de letras miúdas, começando pelo ponto de maior realce e valor econômico da jornada. Nós não aplicamos secamente a súmula 338. Essa turma toma muito cuidado para verificar a verossimilhança da prova e o que ordinariamente acontece. Então, por isso que eu estou reduzindo as horas extras deferidas, tirando 2 horas por dia, foi fixado até 22 horas, estou reduzindo para 20. Quanto à questão dos diários de bordo, houve uma contradição que o próprio preposto admitiu, que só passou a ter diário de bordo em 2015 e foi juntado em 2013. E eu conjuguei também as provas e transcrevi todas no voto, para que os colegas tivessem avaliação do que foi feito em primeiro grau. Então, eu estou acolhendo, em parte, sim, o recurso, estou reduzindo a jornada e a frequência para dar um sentido mais de realidade e do que ordinariamente acontece. Conjugando, portanto, esses depoimentos, eu estou dando esse provimento para reduzir a jornada fixada. Não estou aplicando a súmula 338 fora do limite do convencimento da razoabilidade. Quanto ao tema da diária, eu transcrevi aqui no voto que estou deferindo, porque a previsão da norma coletiva diz que, independente da quantidade de horas trabalhadas no dia, pode ser até 1 hora. Transcreva aqui o teor da cláusula, por isso que eu estou deferindo. Quanto ao fato alegado de estar alcoolizado ou não, se ele não poderia fazer hora extra, não poderia nem trabalhar, se fosse assim. Como isso não foi abordado no recurso, foi só um comentário lateral, também não vou aprofundar nesse aspecto. Então, eu mantenho a proposta de voto, que estou reduzindo bastante a condenação para dentro da razoabilidade, no entender deste relator. Colho o voto e estou ficando aqui com a primeira opção mesmo. Eu até cheguei a refletir sobre o tema da reflexo em repouso, mas ali era por produção, e a produção é diária, então eu acho que nesse caso repercute mesmo, apesar de ter ficado. Como ficou uma certa controvérsia e é plausível a indicação do segundo votante, que eu coloquei as 2 opções para a turma decidir com mais serenidade. Esse é meu voto, colho o voto do segundo votante, desembargador Jales. Senhor presidente, eu acolheria a segunda opção e também eu tenho uma restrição aqui em relação às horas extras, porque, como sempre eu faço, eu acolheria os diários de bordo, inclusive no alentado memorial que eu recebi, transcreve, foram copiados parte do diário de bordo, mostrando aqui que havia detalhamento do período de viagem, o motorista marcava. Eu não vejo razão para o motorista marcar errado no diário de bordo um horário em prejuízo dele mesmo, aquela mesma consideração que a gente faz em relação ao intervalo entre a jornada, longe das vistas do empregador. De forma que eu peço vênia a Vossa Excelência, vou ficar vencido em parte nas horas extras e no IPCAE. Eu vou ficar vencido nesses 2 pontos. No recurso do reclamante, estou acompanhando Vossa Excelência. Aliás, é no recurso do reclamante que Vossa Excelência deu o provimento. Porque os dois são 2 recursos, né? Recurso das partes. Eu vou ficar vencido nas horas extras e no IPCAE. Nas horas extras, porque colhi os registros de bordo. Doutor Antônio Neves? Parece que prevaleceu a segunda opção, né? A primeira. A primeira? Eu estou na segunda. Não, então o Jales ficou vencido. Ficou vencido também, nesse né? ponto. Não, então eu acompanho o voto do relator na primeira opção. Então, prevaleceu a conclusão por mim enunciada, vencida apenas em parte no recurso reclamada, o doutor Jales, nos pontos que ele indicou. Isso. Só um esclarecimento, me permite. Pois não? Foi dado provimento ao recurso do reclamante para... Do reclamante, então, somente, eu vou repetir, deferir a indenização daquele lanche de R$ 4,00 por dia, Ok. E só explicando que a frequência vai ser apurada conforme os registros de bordo. Ok, obrigada, Excelências. Pois não. Bom dia. Bom dia. O próximo.
Passando para a sessão, doutora Maria Cristina, no 15 da pauta, inscrito doutor Alessandro Mastrogiovanni Faria, pelo recorrido. Doutora Maria Cristina, no número 15, para anunciar a proposta de voto. Pois não, presidente. Tá. O senhor fala pelo banco? Sim. Eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, negando-lhe provimento. Bom dia, né? Bom dia. Primeiramente. E nesse caso, o voto atende. Eu vou aguardar se há alguma divergência. Uma divergência. Pois não. Há aquele caso dessa pré-aposentadoria. Não, eu estou de acordo. Aliás, quem vota, segundo votante, doutora Maria Cristina, sou eu, doutor Antônio Neves, né? Segundo Não, votante. Cristina. É Vossa Excelência. Doutor Jales. Isso. Eu estou de acordo, doutor Jales? Também de acordo, senhor presidente. Então a decisão é unânime. Muito obrigado, bom dia. Eu acrescento que eu recebi o memorial do reclamado. Isso. Reclamado? Reclamado. Próximo. Agora, passando para a sessão, doutor Sebastião, no 9 da pauta, inscrito doutor João Luiz de Amoedo Avelar, pelo recorrente reclamante. Pois não. Como aqui tem divergência, então é melhor o doutor já sustentar de uma vez. A matéria tem divergência e não sei o que vai prevalecer. Doutor, pode sustentar. Inicialmente, bom dia, excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais integrantes dessa egrégia turma, do senhor procurador, senhora secretária. Na verdade, nós estamos aqui ansiosos pela reforma da sentença de primeiro grau e esperamos que o ponto divergente seja em relação à interrupção da prescrição em decorrência de uma ação cautelar ajuizada pela CONTEC. Se for o caso, eu até prossigo, senão eu vou, se Vossa Excelência me permitir. Não posso sustentar tudo, doutor. Tá ok. Então, nesse caso, a ação foi ajuizada por um caixa, contra a Caixa Econômica Federal, pleiteando, dentre outras razões, além de vantagens pessoais, também pagamento de horas extras após a cesta diária. Foi anexado aos autos essa ação cautelar de 2015, que foi ajuizada pela CONTEC, lá em Brasília, a Confederação Nacional, visando interromper a prescrição no que diz respeito ao pagamento das 7ª e 8ª horas, tidas como extras, nesse caso. A sentença de piso não acolheu a interrupção da prescrição, alegando que essa ação cautelar beneficiaria tão somente aqueles empregados da Caixa Econômica Federal que tinham pseudo-cargos de confiança, vamos dizer assim, que recebiam comissão, gratificação, mas que eram meros cargos técnicos, vamos dizer assim. E, por essa razão, como o reclamante teria sido um mero caixa, entendeu a sentença de primeiro grau que essa ação cautelar não beneficiaria o reclamante. Simples assim. Nós, em sentido contrário, defendemos a tese de que, mesmo assim, esse processo judicial deve prevalecer, deve interromper, sim, a prescrição. É um processo de 2015 e que, nessa senda, ele iria retroagir até 2010 e, portanto, as horas extras pleiteadas após a 7ª, após a sexta diária, seriam devidas, sim, a partir de 2010. Então, caso acolhida essa tese da interrupção da prescrição, as horas extras que foram concedidas tão somente a partir de 2014, elas retroagiriam até 2010. Logicamente, que ampliaria bastante essa condenação. A matéria é de direito, eu simplesmente coloquei uma síntese. Tenho certeza que Vossa Excelência abordará essa questão em minúcias no seu voto.
e, portanto, especificamente nesse ponto, nós esperamos, sim, o provimento do recurso, acolhendo-se essa interrupção, retroagindo a 2010 e deferindo-se as horas extras no mérito, porque restou fartamente comprovado nesse processo a prestação dessas horas extras em todo o período, mesmo com o ponto fechado. Há, inclusive, um demonstrativo detalhado, inclusive nas razões recursais e ao longo do processo, comparando documentos juntados pela Caixa Econômica Federal, especificamente as folhas de ponto, e, mesmo assim, por exemplo, horário de saída, 6 horas da tarde, e aí consta que o reclamante estava logado até 7, 8 horas da noite, quer dizer, uma prova clara, transparente, documental e robusta, comprovando essas horas extras desde 2010. Portanto, é o que se espera. Muito obrigado. Pois não. A matéria repetitiva aqui, no tema da prescrição da data da adesão ao PCE, eu estou mantendo a decisão de origem. No recurso do reclamante, no protesto interruptivo, que entende que ele tem razão, acho que houve sim a suspensão. As diferenças salariais e de vantagens, nesse ponto eu estou transcrevendo aqui o entendimento da SDI e do TST, diversos acórdãos, e também estou provendo recurso nesse tópico. Eu vou anunciar ali a conclusão. E no tema das horas extras, eu entendo que a decisão da vara está correta, estou mantendo. Por isso, a conclusão do meu voto é a seguinte: eu estou conhecendo dos recursos interpostos, nego o provimento do recurso da reclamada e estou propondo dar parcial provimento do recurso do reclamante para declarar a interrupção da prestação quinquenal em relação ao pagamento das horas extras a partir de 8/6/2010 e para crescer a condenação ao pagamento das diferenças salariais do que concerne as verbas VPGIP tempo de serviço e VPGIP sem salário mais função, observado-se a correta base de cálculo e os reflexos em férias, contexto, 13º, fundo de garantia, licença-prêmio, APIPS, ATS, PLR e horas extras. E a crescer a condenação dos reflexos das horas extras em PLRs, licença-prêmio e APIP. Estou rearbitrando o valor da condenação para R$ 75 mil, com acréscimo de R$ 500 nas custas. Essa é a proposta do meu voto. Colho voto, segundo votante, desembargador Jales. Pois não, senhor presidente. A matéria aqui é relativa ao plano de cargo em comissão de 1998, é o PCC 98. Então, por essa razão, eu acolhi a prescrição, que eu entendo que o novo plano definiu todos os direitos e deveres e dos empregados, e quem a ele aderiu deve agora suportar as consequências. É aquela decisão, inclusive, do colente TST, que fala que o novo plano, quando há uma adesão voluntária, ele extingue eventuais direitos anteriores, a primeira parte. E, em relação ao IPCA, no recurso do reclamante, eu não acolheria o protesto interruptivo, está retroagindo a prescrição a 2010, porque eu entendo que a Constituição Federal, no inciso 29, do artigo 7º, não tem nenhuma ressalva que a gente pudesse aplicar a lei ordinária, a lei processual. Portanto, como a Constituição não menciona nos termos da lei, ela simplesmente dá os prazos de prescrição, ou seja, no processo de trabalho agora a prescrição está integralmente regulada na Constituição Federal, eu não acolheria o protesto interruptivo. Nas diferenças salariais, eu mantinha a respeitável sentença. Nas horas extras, essa alegação que ficou fora do sistema, é evidente que o funcionário da Caixa, a gente vê aqui, porque nós somos também clientes da Caixa, aqui no tribunal, nosso posto aqui de serviço, o bancário faz outro serviço, mas o computador continua ligado. Então, o sistema de apuração de horas extras, que inclusive decorreu de uma ação civil pública do Ministério Público, ele conta o período que o bancário liga o computador e quando desliga o computador. Então, por essa razão, no recurso do reclamante, eu tenho divergência no protesto interruptivo, diferenças salariais e horas extras. São as minhas divergências, senhor presidente. Pois não. Terceiro votante, doutor Antônio Neves. Com todo respeito ao revisor, eu estou acompanhando o voto do relator. Pois não. Senhor presidente, antes que Vossa Excelência proclame o resultado, só uma dúvida aqui para um esclarecimento, se Vossa Excelência me permite. Pois não. Para avaliar esse voto, eu me lembro bem da conclusão da proposta de voto de Vossa Excelência. O senhor estaria acolhendo a interrupção da prescrição. Isso. Mas em relação
no mérito especificamente, as horas extras de 2010 a 2014, elas são concedidas? Sim, retorna em 2010. Ok. Isso no fundamento. Muito obrigado. Então, o resultado fica proclamado. O próximo. Prosseguindo a sessão do Dr. Sebastião, no 26, inscrito Dr. André Schmidt de Brito, pela recorrida. Número 26, Paulo Ricardo, bioenergética. É uma questão de doença ocupacional. E a minha proposta de voto no sentido de negar provimento que a sentença está correta. Doutor Aguarda, voto divergente? Correto, excelência. Doutor Jales? Senhor presidente, eu acuso inicialmente que eu recebi o memorial do recorrente, aliás, da recorrida, e estou inteiramente de acordo com o voto de Vossa Excelência. Pois não. Doutor Antônio? Acompanho também o voto. Então, a decisão é unânime em negar provimento. Muito obrigado. Bom dia, excelência. Próximo. Prosseguindo a sessão do Dr. Sebastião, no 29, inscrito Dr. Leandro da Silva Varenga Ayala, pela recorrente. O advogado Paulo irá só assistir o julgamento. Só assistir o julgamento? Ah, pois não. Aqui é um procedimento sumaríssimo, NLR Distribuidora que recorre. Eu estou mantendo a sentença de origem, negando provimento. Acho que há aqui uma parte que é de inovação. O preposto reconheceu, um depoimento pessoal, ele tentou confirmar a tese da recorrida, mas reconheceu que o RPA, em nome do autor, era originário da empresa. Então, acho que o juiz decidiu com acerto, estou mantendo a decisão. Como advogado, só vai assistir. Colhe voto, segundo votando, doutor Jales. Por essas mesmas razões, senhor presidente, estou acompanhando integralmente o voto. Doutor Antônio Neves? Acompanho também. Então, a decisão é unânime em negar provimento no NL Distribuidora. Próximo. Prosseguindo na pauta do Dr. Sebastião, no 48, inscrito Dr. Ronaldo Jung, pela recorrente. 48. Bom dia. Bom dia. 48 é um processo até singular desse caso da Vale. Eu fiz duas opções porque o assunto é novo e ele demanda alguma reflexão a mais. Mas, entre o justo e o legal, eu prefiro ficar com o justo, sem romper certas barreiras. Aqui, as partes chegaram a um consenso e a dificuldade de homologar o acordo. Eu compreendi até as razões do juiz, houve lá um trabalho naquela ação maior, mas a minha primeira proposta de voto aqui é no sentido de conhecer do recurso, dar provimento para afastar a extinção do processo sem resolução de mérito, determinar o retorno dos autos à origem para análise do acordo extrajudicial apresentado pelas partes, como se entender de direito em respeito ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. Então, estou determinando que retorne para o juiz apreciar o acordo. Ele não pode extinguir o processo, a meu ver, desta forma, diante da inovação legislativa trazida pela reforma trabalhista que eu estou acolhendo. O doutor aguarda eventual voto divergente? Sim, excelência. Doutor Jales? Eu estou de acordo, senhor presidente, inclusive porque Vossa Excelência detalha que os valores que foram propostos do acordo são valores substanciais, quer dizer, está sendo prejudicado, inclusive, a parte reclamante. Então, eu estou inteiramente de acordo com o voto de Vossa Excelência. Aqui a dificuldade foi nos honorários advocatícios. Porque o valor é o mesmo fixado para os demais naquele acordão. Uhum. Mas, inclusive, a própria Vale está arcando com os honorários advocatícios. A questão é da distribuição deles. Doutor Antônio Neves? Parece que essa situação é uma situação recorrente, então, mas eu acompanho o voto inteiramente. Então, vai prevalecer a primeira opção do voto, resolver isso logo, por isso o processo de acidente de trabalho tem preferência, né? Então a gente tem que resolver logo. Mas quando as partes querem um acordo, devia ter feito há muito tempo. O resultado fica proclamado. Obrigado, bom dia. Bom dia. Um caso aqui interessante, que parece que foi no lugar, é esse aqui, que foi... Não, ele foi extinto duas vezes. Ele entrou de um jeito, não dá, do outro jeito não pode. 770 mil. Feito, inclusive, 770 mil. Inclusive, feito alguns com assistência do Ministério Público Estadual e Federal, Ministério do Trabalho, quer dizer... É aquela questão que o sindicato que está recebendo os honorários? Envolve isso também. Tem isso também. Mas esse aqui foi um acordo extrajudicial que nós estamos homologando. Não, sim, eu só queria saber se... Vamos ao próximo? Então, passando para a sessão do Dr. Jales, no 29, inscrito Dr. Roberto Agostinho Simões Filhos, pela agravada.
No 29, doutor Jales é o relator. Pois não, senhor presidente. Quando tiver condições, foi inscrição feita hoje? É um AP, o agravante é Cândido Martins Ferreira, agravado Arcon S.A. A minha proposta de voto, ação processada pelo rito sumaríssimo. Proposta de voto é conhecer do recurso ordinário e negar-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Essa é a minha proposta. Aguarda voto divergente, doutor? Excelentíssimo senhor desembargador, relator, agravo de petição, né? É. Cândido e Arcon. Mas agravo de petição, negando o agravo de petição, não recurso ordinário, né? Não, é agravo de petição. Sim. Aguardo o primeiro voto. Divergente, excelência. Pois não. Doutor Antônio Neves? Eu estou acompanhando o voto. E doutora Maria Cristina? Também acompanho, presidente. Então a decisão é unânime em negar provimento. Excelências, bom trabalho, boa manhã. Muito obrigado. Muito obrigado. Próximo. Prosseguindo a sessão, doutor Jales, no 15 da pauta, inscrito o doutor Arthur Antunes Orsini Lage, pela recorrente. Número 15 é um recurso ordinário. Doutor Jales é o relator. Natura Cosméticos. Doutor Jales, para anunciar a proposta de voto. Aqui, senhor presidente, eu fiz a proposta de voto de acordo com o entendimento que tem prevalecido na egrégia turma, ressalvando meu entendimento. Portanto, minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento, registro que eu fico vencido em parte. Sim, mas como há divergência, né? Há divergência no sentido de dar provimento também, não é isso? Não, parece não. Aqui depende o seguinte, depende do voto dos demais votantes, mas... Então é melhor o advogado sustentar, porque o resultado... Doutor, tem a palavra. Bom dia, excelência, ilustre presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os ilustres desembargadores, meus cumprimentos ao Ministério Público, aos colegas de tribuna. Excelência, em apertada síntese, trata-se de reclamação trabalhista com o objetivo de ter o vínculo empregatício reconhecido entre CNO, a consultora orientadora, figura muito conhecida, inclusive nessa turma, em face da Natura, empresa na qual represento. Data máxima vênia ao respeitar o projeto de voto do ilustre relator, este não merece prosperar, eis que a robusta prova oral produzida nos autos conduz inevitavelmente à improcedência da presente ação, eis que não estão presentes os requisitos elencados no artigo 3º da CLT, em especial em relação à ausência de subordinação. Ao analisarmos os depoimentos produzidos nos autos, constatamos que a reclamante possui autonomia para dirimir suas atividades, para estabelecer a forma e desempenho de suas atividades, o local e quando prestar o serviço, fazendo paralelo, então, até com a questão da habitualidade no desempenho de suas atividades. Ausente também qualquer resquício de poder diretivo na presente relação, tendo em vista os depoimentos produzidos nos autos. Importante destacar também que a reclamante não possuía metas, não se confundindo meta com a tabela de remuneração apresentada nos autos. A tabela de remuneração tem como objetivo, em apertada síntese, apenas demonstrar uma perspectiva de possíveis ganhos em caso de determinada produção. Ficou demonstrado também que a baixa produtividade ela não era motivo de cobranças ou punições, muito pelo contrário, como tratava-se exclusivamente de uma relação autônoma, a cobrança por produção era impossível de ser realizada pela recorrente. Portanto, existia autonomia essa típica de uma prestação de serviço autônoma, e, inclusive, foi demonstrado nos depoimentos uma enorme variação em relação à produção mensal da depoente. E essa variação não foi motivo de cobrança, de dispensa ou qualquer tipo de punição. Outro ponto que merece destaque seria também em relação à ausência de pessoalidade, requisito essencial para a caracterização do vínculo empregatício. Eis que a reclamante afirmou que poderia contar com o auxílio de outras pessoas, em especial na indicação de novas consultoras. No presente caso, peço permissão para citar, inclusive, trecho do depoimento onde
foi afirmado que a reclamante também trabalhava com a empresa concorrente, no caso Entela, com a Avon, revendendo produtos tanto da Natura, ora recorrente, e empresa concorrente, que era a Avon. Característica essa típica de uma prestação de serviço autônoma. Em especial, no caso, agora eu peço licença para citar o respeitável Ministério Público, existe uma investigação realizada pelo Ministério Público do Trabalho da 2ª Região, investigação essa que foi arquivada sob o argumento de que, na presente relação, não existe sequer resquícios dos requisitos elencados no artigo 3º da CLT, nem sequer fez questão de citar ao Ministério Público a questão da subordinação estrutural, onde ficou demonstrado, tanto no inquérito quanto neste processo, que a figura da CNO, a consultora orientadora, ora discutida neste caso, ela é prescindível para os quadros da recorrente. A consultora, ora atuando como revendedora propriamente dita, ela consegue desempenhar as suas atividades, que é, em apertada síntese, comprar e revender os produtos sem a intervenção dessa orientadora. A recorrente oferece todas essas ferramentas, todo esse aparato para que as revendedoras revendam seus produtos sem a intervenção da CNO. Portanto, essa figura ela é prescindível para a atividade da recorrente. Em apertada síntese, por todo o exposto, espero que seja dado provimento ao presente recurso, data máxima vênia, o respeitável projeto de voto e a sentença acorre. Pois não. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. A matéria, como nós todos sabemos, é muito controvertida. Inclusive, eu recebi um alentado memorial da Natura, onde ela transcreve, inclusive, traz a cópia de um inquérito que foi feito pelo Ministério Público do Trabalho na 2ª Região, no Espírito Santo, que concluiu que não existe relação de emprego. Também traz aqui diversos julgados do Colendo TST nesse sentido que não existe relação de emprego. Por outro lado, nessa egrégia turma, eu tenho ficado vencido, eu também entendo dessa maneira. Essas vendedoras de produtos de beleza, de porta a porta, tanto a vendedora como a coordenadora, eu entendo que elas ganham pela sua produção. E dizer que há relação de emprego, depois de decorrido os fatos no tempo, eu não acho que deve ser valorizado o princípio da boa-fé nos contratos. Portanto, no meu entendimento, eu daria provimento ao recurso. Mas, como na composição antiga dessa egrégia turma eu ficava vencido, eu fiz o voto nesse sentido, ressalvando meu entendimento. Doutor Antônio Neves. Na verdade, não tem nenhuma divergência aqui, né? Porque, embora o doutor Jales tenha colocado vencido, o meu entendimento corresponde ao dele. Eu só ressalvo que eu já julguei um outro processo, acho que quando estava na 10ª turma, reconhecendo o vínculo, mas a situação era diferente. As provas eram contundentes de que havia subordinação, etc. Nesse caso, eu acompanho o relator, que, no caso, de minha parte, não vai ficar vencido, que eu acompanho o relator, negando provimento também não, negando provimento não, né? Dando provimento ao recurso também. Negando o vínculo. Isso. Doutora Maria Cristina. Senhor presidente, eu também vou ressalvar o meu entendimento. Eu já julguei também, como o doutor Antônio, casos em que a situação fática era outra. A situação desses autos aqui, a meu ver, é peculiar. Ela, inclusive, era revendedora da Natura e da Avon, ao mesmo tempo. Então, eu também, na mesma linha, por causa da prova produzida neste processo, eu vou acompanhar o entendimento primeiro de doutor Jales, no sentido de dar provimento ao recurso e julgar improcedente a ação. Assim. Então, senhor presidente, acolhendo os votos dos dois eminentes colegas, que também coincidem com o meu voto e com diversas manifestações do Colendo TST, vai mudar a conclusão. Então, é conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para declarar a inexistência da relação de emprego, excluir da condenação a obrigação de anotação da CTPS e todas as verbas deferidas na respeitável sentença, julgando improcedente a ação. Esse é o voto que vai prevalecer, então. Assim. Esse processo... É um caso típico diferenciado. E honorários advocatícios? Essa parte eu vou examinar aqui com cuidado, depois eu mando para a secretaria a decisão,
porque o processo já é de 2019, então vai haver condenação processo já honorária esteve pericial. aqui antes? De todo caso, eu fixaria em 5%. Se os eminentes colegas estiverem de acordo, eu fixo em 5%. Concordo. Também Esse concordo. processo já esteve aqui antes, não, né? Não. Não, é a primeira vez. Eu concordo, presidente. Vamos verificar quanto foi fixado na origem. A origem fixou 5% também. Isso. Então, fica até só inverter, 5%. os honorários. Exatamente. Então, o resultado é dar provimento para julgar improcedentes todos os pedidos formulados e condenando o reclamante a pagar honorários advocatícios em favor dos advogados reclamados de 5% do valor do pedido, né? Atualizado. O resultado fica proclamado. Excelência, muito obrigado pela atenção. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Eu faço a adaptação, senhor. O próximo. Passando para a sessão do doutor Sebastião, no 25 da pauta, inscrito doutor Leonardo Nisa, pelo recorrente reclamante. No número 25 da pauta, eu estou conhecendo o recurso, mas negando provimento. Doutor, tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais julgadores, ínclito representante do Ministério Público, colegas, servidores, bom dia a todos. Bom dia. Senhor presidente, essa matéria já é bastante conhecida aqui nessa igreja turma, diga-se de passagem, bastante repetitiva. O caso em tela, senhor presidente, é um caso clássico de higienização de banheiros públicos de uma escola municipal de Belo Horizonte, a qual a recorrente ela mantinha contato permanente, diário, com agentes insalubres, em específicos biológicos, haja vista, como já dito, alhures, fazer a higienização dos banheiros tidos como públicos, conforme determina a súmula 448 do egrégio do Tribunal Superior do Trabalho. Em que pese o resultado da perícia, certamente em razão da quantidade de alunos matriculados na escola, nós temos algumas questões que, data vênia, não foram avaliadas de forma precisa pelo ilustre perito, pois essas escolas, senhor presidente, são utilizadas nos finais de semana para as festividades que são realizadas ao longo do ano. E, assim sendo, tornam-se banheiros nitidamente abertos ao público. E no sentido também da avaliação, nós entendemos que ela deve ser qualitativa e não quantitativa, né? Porque o simples contato com os agentes insalubres biológicos, o risco de um contágio ele é muito rápido. Então, nesse sentido, senhor presidente, é que pede que seja conhecido o recurso, data vênia, ao voto, mas para que dê provimento nesse sentido. Sim, obrigado. pois não. Eu, peço vênia, vou manter o voto, porque a quantidade de alunos era pequena. O TST criou essa situação, foi além da norma e regulamentou, de alguma forma, via jurisprudência, e ficou a situação aí casuística. Então, se não tem pelo menos um volume acima de 100 pessoas, tem até uma convenção coletiva que fixou isso em 100, o número de usuários, eu não tenho concedido. Então, é um critério, o critério é um pouco cerebrino, mas na falta de nenhum, pelo menos precisa ter um para ter uma certa coerência. Eu estou aqui, então, mantendo o laudo e a sentença e negando provimento. Doutor Jales. Acompanho o voto de Vossa Excelência, senhor presidente, acrescentando que, como consta do voto, além disso, o trabalho era realizado por 2 faxineiras, havia no local cerca de 60 ou 70 pessoas, sendo certo que os bebês não utilizavam as instalações sanitárias, porque ainda usavam fraldas. Quer dizer, uma situação particular. Então, acompanho integralmente Vossa Excelência. Doutor Antônio? Sem divergência. Então, decisão é unânime em negar provimento. Obrigado, acho que o próximo também é meu. Próximo. Então, passando para a sessão, doutora Maria Cristina, no 8 da pauta, inscrito o doutor Leonardo Nisa, pelo recorrente reclamante. Número 8. É um sumaríssimo também, doutora Maria Cristina. Uma caixa escolar. A decisão é muito parecida, né? Exatamente. O caso a situação é a mesma. Então, eu acho que nem precisa. Estou conhecendo e negando provimento. Há alguma singularidade nesse caso, doutor? Porque a situação. Não, coincidentemente, os dois casos são, a mesma coisa, são bem similares. Então, a decisão, eu estou de acordo com a relatora. Doutor Jales. Também de acordo, senhor. Então, a decisão é unânime negar provimento. Aqui, bom dia a todos, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Obrigada, doutor. Tchau. Próximo.
Agora, passando para a sessão, doutor Jales, no 38 da pauta, inscrita a doutora Cássia Marise Harting Guimarães, pela recorrida. É também um sumaríssimo. Doutor Jales. Para 38. José da Conceição e Inonibras. 38. É o processo 10.725, José da Conceição dos Santos e Inonibras. Minha proposta de voto, senhor presidente, ação processada pelo rito sumaríssimo. Minha proposta de voto é conhecer do recurso ordinário do reclamante e, no mérito, negar-lhe provimento. Essa é a minha proposta de voto. Doutora Cássia aguarda voto divergente. Segundo votante, doutor Antônio. Acompanho. Doutora Maria Cristina. Também estou de acordo, presidente. Então, a decisão é unânime em negar provimento. Obrigada, bom dia. Bom dia. Próximo. Agora, passando para a sessão do doutor Sebastião, no 2 da pauta, inscrito o doutor Leonardo Augusto Bueno, pela gravada. Número 2 da pauta. A minha proposta de voto é no sentido de conhecer do recurso, dar provimento para afastar a determinação de comprovação pelo sindicato reclamante do repasse dos valores da única parcela do acordo aos substituídos processuais, fixando as custas pela executada. É um agravo de petição. Essa é a minha proposta de voto. Só tenho a palavra para sustentação, doutor. Obrigado, Excelência, no qual cumprimento aos demais julgadores. Mas o sindicato, na qualidade de substituto processual, deveria, até mesmo questão de lisura, comprovar a quais substituídos foram pagos os valores já integralizados nesta ação. Então, a determinação de juízo de origem era, ainda que por amostragem, o sindicato fizesse essa comprovação de quais substituídos que efetivamente receberam o crédito. Então, que fosse mantido aí o entendimento de primeira instância na origem. Obrigado. Pois não. Essa é uma questão nova e eu já julguei como relator um caso aqui que o substituído pediu a prestação de contas, aí eu deferi. Mas aqui é uma relação singular porque a empresa está postulando a prestação de contas se o sindicato pagou os substituídos. E eu estou entendendo que, nesse caso, não caberia a empresa, ela não tem legitimidade para isso, por duas razões. Primeiramente, que noticia os autos que isso foi tentado colocar como cláusula do acordo e foi rejeitado. Não constou, nós estamos aqui tratando de uma execução de um acordo. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a antiga ação de prestação de conta, que o CPC não acolheu mais, agora é a ação de exigir contas, é diferente do tratamento do novo CPC 2015, que está no 550 e 553, é um procedimento próprio. Então, não poderia ser por um mero despacho na execução de um acordo exigir contas que precisaria de um contraditório amplo. Então, o CPC tem uma previsão no 550 e diz o seguinte: aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação dos réus. E não por um mero despacho eu abrir vista para outra parte no cumprimento de um acordo, porque a competência do juiz no cumprimento de um acordo está nos limites do acordo celebrado e não além desse. É por isso que não cabe ação revisional de acidente de trabalho quando, por mera petição, eu tenho que entrar com ação de revisão nova. É cabível? Sim. Agora, eu acho também que o beneficiário do caso seria o substituído, ele teria direito, sim, ao Ministério Público, mas a empresa, ao quitar o acordo e receber, ela depositou, quitou o acordo negociado, ela eximiu da sua obrigação. Eu vi que há uma desconfiança da empresa que o sindicato não está repassando. O Ministério Público, ou mesmo, ainda se viesse numa forma de uma ação própria de exigir contas, conforme 550 do CPC, em outra ação, com os fundamentos adequados, poderia até verificar o interesse indireto da empresa, se teria, mas nesse mero despacho, na execução de um acordo, que eu entendo que não seria cabível, por isso que eu estou dando provimento. Compreendo, acho que pode ser até moralizadora a medida, mas não nesse meio processual que foi
formulado. Por isso que eu peço vênia de sustentação e mantenho o voto no sentido de dar provimento para afastar a obrigação na forma aqui mencionada. É o meu voto, colho o voto do segundo votante, desembargador Jales. Senhor presidente, eu peço vênia a Vossa Excelência, mas eu tenho um entendimento diferente. O caso aqui é o seguinte, pode até ter sido a empresa que requeriu, mas o juiz, o meritíssimo juiz Acol, acolheu esse entendimento e ele está presente lá no local. Como Vossa Excelência mesmo transcreve aqui, o acordo foi de uma importância vultosa, 1.227.337,70. Então, eu acho que o simples fato de ele determinar que o sindicato faça uma prestação de conta, toda pessoa que lida com valores de terceiro tem obrigação de prestação de conta, nós sabemos disso. Inclusive, no caso, por exemplo, do sindicato, quando representa diversas pessoas, a maioria trabalhadores que às vezes nem sabe dessa ação, eu acho que o juiz não excedeu os limites do razoável aqui em dizer que o sindicato deve prestar conta. O sindicato leva os comprovantes, que repassou, prova que repassou, está resolvido o problema. Eu não vejo razão para essa insurgência da obrigação de prestar contas. Como eu disse, quem lida com valor de terceiro tem a obrigação de prestar conta a qualquer tempo. Nós nunca deferimos prestar conta se o advogado pagou o cliente dele. E isso, às vezes, acontece. Já vi casos lá em Betim, por exemplo, que o advogado não pagava o cliente. Então, a justiça pode exigir que o advogado preste conta. Um dinheiro não é dele, é do cliente dele. Então, o sindicato atua aqui na função do advogado. Por isso é que eu acho que haveria uma violação sindical ali. E, mesmo assim, se viesse numa ação própria, no regime próprio. Mas eu sei que a questão é nova. Até procurei precedentes jurisprudenciais nesse sentido. São poucos. E eu achei muito temerário, num simples despacho, de uma questão que foi rejeitada na negociação do acordo, o juiz reincluir ali e abrir vista para prestar conta à empresa e não ao conselho fiscal do sindicato e não aos sindicalizados, aos substituídos. Mas esse é o meu entendimento, a matéria é nova, não tem muito precedente para a gente isso Vossa Excelência tem razão, a matéria é controvertida. Eu, por exemplo, quando era juiz de primeira instância, chegou a notícia que um determinado advogado não estava fazendo os pagamentos corretamente, ele agora só paga o advogado na presença do reclamante. Podia ser um pouco arbitrária a medida, mas resolveu o problema. Então, os reclamantes iam juntos e pagavam. Então, acho que aqui a questão é mais ou menos essa. Ninguém está dizendo que o sindicato não pagou. Agora, eu estou entendendo que existe um interesse público aqui de provar que, recebida essa quantia vultosa, os verdadeiros beneficiados receberam o dinheiro. Portanto, peço vênia a Vossa Excelência, mas eu mantenho... Se fosse o Ministério Público, não teria dúvida nenhuma de abrir, mas numa ação própria, no regime próprio do CPC. Mas vamos deixar para o nosso colega, doutor Antônio, decidir. Aí, senhor presidente, como o processo do trabalho é muito simples, então acho que aqui o negócio é a simplicidade. Com todo respeito ao voto do eminente relator, eu acompanho o voto a divergência. Eu entendo que o acordo, né, celebrado, o juiz, como o homologador do acordo, eu acho que, até de ofício, ele poderia, se tendo alguma desconfiança a respeito do cumprimento do acordo, do cumprimento efetivo do acordo, que é a chegada do valor a quem de direito, ele poderia agir de ofício. E, no caso aqui, ele deferiu o pedido porque, certamente, ele viu que teria algum problema mesmo, né? E como ele está próximo lá, eu acho que, como o doutor Jales mencionou, assim, como o processo de trabalho é mais informal mesmo, acho que essas formalidades todas não seriam dispensáveis. Então, eu vou acompanhar. Eu acho até bom, e é bom fazer uma emenda dizendo isso, que é uma coisa nova, para mostrar o seguinte: a empresa pode pedir, exigir disso, coloca na emenda. Porque eu acho moralizador, eu só não acho, tecnicamente, a meu ver, porque o CPC, quando fala o seguinte: quem pode exigir conta? Inventariante, tutor, curador, depositário e administrador. Porque o CPC não assumiu a ação de prestação de conta, reduziu ela para a ação de exigir contas. O CPC 2015, do 550 ao 553. Então, a matéria não comporta, num simples fato, assim, de um despacho. Esse é um sindicato menor, mas pega o sindicato metalúrgico do bancário aqui, de repente, assim, a FIT que está querendo que o metalúrgico preste contas pagou todo mundo. Nós vamos paralisar numa greve, peraí. Olha a interferência da empresa do meu sindicato nas coisas que eu estou fazendo aqui. Então, eu sugiro, para criar uma maior discussão, que faça isso na ementa, que é uma decisão que eu acho até que devia publicar aqui, por ser inédita, e é um caso interessante e moralizador.
Mas, então, eu proclamo vencido, também não vou juntar voto vencido, porque a situação comporta mais de um raciocínio, sim, é diferente. Eu defendi um ponto de vista, mas eu entendi que a matéria comporta mais, e a divergência é pelo menos moralizadora. Nesse sentido, eu concordo. Então, eu proclamo que prevaleceu, doutor Jales vai ficar como redator, né, que é o segundo votante, doutor Jales, prevaleceu o entendimento de negar provimento ao agravo. Presidente, só uma ressalva, não, um complemento. Eu entendo que a argumentação do senhor está coberta de razão tecnicamente, mas a questão, acho que a questão moralizadora, ela sobrepõe, e pela informalidade do processo de trabalho... Eu nem vou juntar voto vencido, né? Por isso que eu estou falando. Inclusive, como o doutor Jales também já aconteceu comigo, também o advogado não passou o dinheiro para o cliente... intimei para prestar conta, para provar. Pode até criar uma tendência nova. Eu acho que a gente tem que firmar na moralidade mesmo. Olha, eu sou testemunho de um fato que o advogado do sindicato me confidenciou, falou, olha, nunca mais vou entrar com uma ação assim, porque eram milhares de substituídos, ele falou, 50 nós não achamos. Mandamos carta, devolveu, tá, para o CEP devolver, eles sumiram. E o que eu faço com o dinheiro? O sindicato correto. Não colocou à disposição do juiz. Agora, não? digamos o seguinte, se prestar conta, não pagou, a justiça vai determinar que devolva o dinheiro para a empresa? Qual o passo seguinte? Aí é outro passo, né? Por isso tem que ser numa ação própria, e não nessa. Eu não voto, presidente, mas achei a matéria assim, extremamente interessante, nova. Prática. Eu realmente não... Estou curioso para ver o voto do doutor Jales. Não, mas eu queria dizer o seguinte... Como redator. Sim, claro, mas eu acho que, já dizendo que não voto, não estou interferindo absolutamente na redação do voto, e nem na decisão do voto, mas, considerando a natureza do que se discute, por que não, então, trazer a questão técnica que já foi colocada e adequar ao entendimento do processo de trabalho, porque senão... Entendeu, doutor Jales? Entendi. Apenas uma sugestão, se Vossa Excelência Não, fica à vontade, claro. entendeu? Mas, assim, considerando que é nova, então, assim, como o então relator, que agora deixou para fez um estudo sobre isso, por que não aproveitar? Não, que tem muito advogado aí desonesto com o cliente. Exatamente, pode ser uma abertura de... no acordo, a reclamada exigir que o advogado reclamante preste conta que se pagou o cliente. Não, entendeu, doutor? O senhor fez um levantamento técnico. Então, assim, que também, se houver, eu não voto, se houver possibilidade, eu acho que é interessante, porque depois vem um questionamento lá assim, e o CPC? Não vai aplicar o CPC? Não, acho interessante, inclusive, publicar na jurisprudência do tribunal, porque é um caso pioneiro, é novo e pode criar uma tendência fundamentada. Claro. Aí, senhor presidente, a questão até passa também pelo que eu falei logo, simplicidade do processo de trabalho. Porque o CPC é lei complementar. Aplicação subsidiária. Subsidiária. Ele complementa a CLT naquilo que ela não tem disposição. Mas o poder geral de cautela do juiz, que está lá no artigo 623, se não me engano, o juiz pode, inclusive, oficiar autoridades, etc. É o poder geral de cautela. Então, mas o problema é que o Supremo, na substituição processual, ele falou não precisa de lista, não tem limites da lide, isso é constitucional. Então, o Supremo deu à substituição uma dimensão, até a meu ver, além do que eu desejaria, mas o Supremo deu. Por isso que a questão... não, mas nós não vamos contrariar o Supremo de maneira nenhuma, nem podemos. Aqui nós vamos dizer só o seguinte, como o meritismo o juiz achou interessante, como o princípio geral, todo mundo que lida com o valor de terceiro tem obrigação de prestar conta, eu não vejo razão para deixar. Então, tá bom. Publicado, então, eu ratifico, pronunciado, prevaleceu o voto de negar provimento, vencido este relator, que não vou juntar voto vencido, não quero... até estou torcendo para pegar o raciocínio. Vamos publicar na revista do tribunal? Sim. Vai ser o resultado fica proclamado. Próximo. Obrigado a todos. Com licença. Passando para a pauta física, no 3 da pauta, o relator doutor Sebastião, inscrito doutor Márcio Daniel Vergara Gomes, pela agravante. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais outros integrantes. Bom dia. Vou iniciar o julgamento. Aguardo só um momento, doutor. Pois não.
o meu voto. Bem, doutor Márcio Daniel, não é isso? Sim, senhor. Aqui é um caso da Fibra Azul Indústria e Comércio de Piscinas. Analisa aqui a questão da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Eu andei fazendo um estudo sobre isso, inclusive em razão da nova lei e do novo CPC, da instituição da desconsideração da pessoa jurídica, exatamente com fulcro nessas inovações que eu estou conhecendo o agravo de petição, propondo dar-lhe provimento para excluir do polo passivo a executada Fibra Azul, determinando retorno dos autos à vara de origem, a fim de que dê seguimento ao feito como entender de direito. Essa é a minha proposta de voto. O senhor aguarda eventual voto divergente, doutor? Excelência, eu queria só fazer o complemento com relação, inclusive, aos embargos apresentados e à constituição das provas, né? Não houve prova objetiva, a análise subjetiva apresentada nos autos não dá o condão de fazer a desconsideração de plano como foi apresentada. E não bastasse isso, a relação e a ausência de desvirtuamento patrimonial ou de qualquer tipo de relação de segurança em relação ao executado, né, senhor Robert, com a relação da diretora Ana, não existe nenhum tipo de prova. Não obstante isso, nós temos uma situação nos autos que ela fez um acordo trabalhista homologado e apresentado nos autos de R$1.200.000, que deu toda a capacidade econômica dela de empreender. Portanto, não existe prova objetiva nos autos. O voto é nesse sentido, né? Eu estou mantendo. Tá bom, excelência. Estou mantendo e houve uma mera situação de Facebook citada, mas por isso só eu não vislumbrei que pudesse responsabilizar essa empresa. Esse é o meu voto, doutor Jales. De acordo, senhor presidente. Eu só registrei um erro de digitação, não sei se chegou a Vossa Excelência, depois eu passo o voto para Vossa Excelência. É com razão, né? Em vez de sem razão, é isso? Não, é um outro, mas eu passo depois, é só erro de digitação, estou de acordo. Doutor Antônio? De acordo. Então a decisão é unânime. Obrigado, excelência. Pois não. Próximo. Agora, retornando ao PJE, na sessão do doutor Sebastião, no 56 da pauta, inscrita a doutora Bárbara Caselli dos Santos, pelo recorrente reclamado. A sessão foi feita hoje? Sim, doutor. Então eu não tinha separado. Aí eu preciso verificar. Quando a inscrição é feita com antecedência, a gente separa, analisa de novo. 56. Quem quer abrir? Tarará. Como ele não está aqui na linha de produção. Não está dando problema aqui, viu? Meu PJ aqui parou de funcionar. funcionar. O meu também parou. Estou tentando entrar aqui, não consigo. Saiu do ar. Está fora do ar. Momentaneamente, o PJE está 56, deixa eu ver se tem. Fica à vontade. Eu vi que não tinha divergência. Mandato de Santa Casa de Misericórdia. Você conseguiu abrir também, não, né? Olha, nós vamos dar um intervalo, porque saiu do ar aqui, está na hora do intervalo de lanche também. A gente vai fazer esse intervalo, vamos ver se enquanto isso volta. Tudo bem. Porque quando tem inscrição na véspera, eu separo, imprimo o voto. Mas aqui a inscrição foi feita hoje, eu não tenho nem separado. Tá ok. Então, eu dependo do PJE. Se eu não vier, então tem que adiar.